Olá, recebam as boas-vindas no nosso espaço Semear Equilíbrio. Hoje nós estamos aqui com estas plantas que eu quero mostrá-las a vocês. Pode ser que vocês já as conheçam, mas depois nós vamos fazer uma breve reflexão diante desta composição que eu trouxe para vocês hoje. Eu quero começar pelo antúrio, é esta planta aqui, muito esguia, muito bonita, firme, as folhagens dela são bem firmes. Essa folha aqui ela é nova, ela está bem brilhosa. A sua floração, ela dura meses, e essa plantinha gosta de ficar num ambiente com luz solar indireta, ou seja, os raios do sol não pegando diretamente nas suas folhas para que não as queime. Outra plantinha que eu tenho aqui é a cinerária marítima, ela tem essa coloração acinzentada, é uma plantinha que gosta de ficar no sol direto. Se ela pega a luz solar necessária, ela fica com uma coloração mais esbranquiçada nesse acinzentado de suas folhas, e as suas folhas, elas são um veludo, a gente passa a mão, a gente sente assim, ó, algo bem aveludado. E claro que aqui eu tenho uma mudinha, né, eu vou plantá-la num local, e ela preenche bem aqui o local onde ela está, ela tem um desenvolvimento bem cheinho aqui. Vai ficar muito bonito no ambiente que eu vou colocá-lo. Outra plantinha que eu tenho aqui é a fitônia. Essa plantinha ela tem várias cores de suas folhas. É uma folha bem toda manchadinha, assim, muito bonitinha. Essa plantinha não gosta de ficar no sol direto, porque senão ela queima as suas folhas. Esta aqui é a lantana. Ela possui esse buquezinho de flor, muito bonitinho, muito engraçadinho. Aqui já começou a formar outro buquezinho. Essa plantinha, ela gosta de receber sol direto. E esta aqui que eu tenho é a afelandra, também conhecida como planta zebra. Ela é muito chamativa, a sua folha, porque ela tem esse verde escuro com esses detalhes aqui, ó, branco, chama bem a atenção. Esta plantinha não gosta de ficar no sol, porque senão ela pode queimar as suas folhas. Diante desta composição que nós temos aqui, nós percebemos que existem plantas que gostam de ficar num determinado ambiente e plantas que gostam de ficar no outro. Quando a gente trabalha com plantas, é aqui que eu digo, trabalhar com plantas é interagir com elas, tá? Ter a sua plantinha em casa ali para cuidá-las, enfim. Quando nós vamos trabalhar com uma plantinha, a gente precisa primeiramente conhecer a planta, saber quem ela é e do que ela gosta. Que incidência de sol ela gosta de sombra, se ela gosta de a luz do sol direto, que tipo de substrato ela gosta, um substrato mais drenável, um que não drena tanto, tipos de rega, enfim, toda esse manejo com elas, a gente precisa ter o conhecimento para colocá-las num ambiente que elas vão se desenvolver bem. Porque senão eu posso pegar, por exemplo, a fitônia, eu posso pegar a fitônia e colocá-la no sol. Eu vou queimá-la, eu vou matá-la. Ela não vai ficar bem. Se eu não tenho esse conhecimento, eu posso fazer esse movimento aqui. Ou pegar essa plantinha aqui e colocá-la na sombra. Ela não vai se desenvolver bem, essa coloração ela vai perder, porque ela fica assim, recebendo a luz do sol, então ela vai perder. Então ela vai modificar a situação dela e ela pode vir a morrer. Então cada plantinha a gente precisa entender que ambiente ela gosta, para poder colocá-la numa situação que ela fique bem, se desenvolva bem. Mas também a gente precisa ter um conhecimento, não só que ambiente ela gosta, mas que ambiente ela é resistente. Por exemplo, a cinerária marítima, ela gosta de ficar no sol direto, mas ela também tolera o frio, a geada. Na região que eu moro, nós temos as estações verão e inverno muito bem definidas e acontece aqui às vezes, né, a geada. Então, essa plantinha aqui, como ela gosta de sol e também ela tolera o frio, eu posso colocá-la diretamente no solo. Porque quando chegar no inverno, eu não preciso removê-la de lá, porque ela vai ficar bem, ela vai suportar aquele ambiente. Essa plantinha aqui, ela gosta de sol, como essa plantinha aqui, como a cinerária. Porém, a lantana, durante o inverno, ela pode queimar suas folhas. Se eu pegar geada, né, se der uma geada, ela pode queimar as suas folhas. Então, são duas plantas que elas gostam de sol, porém, uma tolera o frio e a outra já não tolera tanto e ela pode vir a se prejudicar. Mas nós podemos fazer adaptações. Esta eu posso colocar diretamente no solo, a que tolera o frio, e essa aqui eu posso colocar em vasos, porque quando chegar o inverno, eu posso trazê-la para dentro de casa para que ela não
se submeta ao frio intenso ou à geada. Então, nós temos situações de plantas que a gente precisa conhecer do que a planta gosta, mas também do que a planta é sensível ou que a planta é resistente, porque aí nós vamos conseguir colocá-las num ambiente extremamente favorável para o seu desenvolvimento. Mas também diante deste conhecimento, nós precisamos ter uma observação diante da planta, porque muitas vezes a planta ela vai responder àquele ambiente e às vezes a gente acha que a planta está num ambiente super adequado a ela, porém ela vai mostrar talvez alguns sinais que a gente tem que ter esse olhar para perceber o início desses sinais que a planta vai dar. Por exemplo, se eu não coloco água nessa plantinha aqui, ela vai murchar todas as suas folhas. Se eu conheço o seu estado saudável, que é uma folha firme, se eu conheço, se eu sei desse estado aqui, o menor movimento que ela fizer de desidratação, onde as folhas comecem a murchar, eu já vou perceber e eu já vou colocar água. Se eu não tenho esse olhar de perceber o seu estado saudável, eu só vou me dar conta que essa planta precisa de água quando ela está completamente murcha das suas folhas. Ou seja, nós precisamos, além do conhecimento, ter a observação e a percepção dos movimentos da própria planta diante daquele ambiente que nós a colocamos. Então, é uma série de situações que a gente precisa ter para interagir de uma forma saudável com a planta. Esta planta aqui, o antúrio, quando eu ganhei num vaso, porém o vaso estava muito pequeno, porque além desta muda aqui, haviam mais duas mudas juntas e o vaso estava muito pequeno. Então, eu tirei as mudas do vaso. Como eu não tinha outro vaso para colocá-las, eu coloquei nessa estrutura de esfagno. Essa estrutura aqui, ela seria para acomodar as raízes, porém, como eu não sabia como o antúrio iria reagir, eu comecei a observá-lo diante desta situação. Aparentemente, ele gostou deste ambiente, porque ele fez uma folha nova, surgiu uma folha nova, nasceu uma folha nova aqui, está nascendo uma hastezinha aqui, ou seja, a planta ela está respondendo, ela está se desenvolvendo, mas ela está sinalizando uma coisa, que este ambiente está pequeno para ela, porque a sua raiz começou a sair aqui, ó. Então, isso aqui já mostra que eu preciso trocar este ambiente aqui, ou colocá-lo num vaso maior, ou trocar este esfagno botando num ambiente maior para acomodar esta raiz que está vindo aqui para fora. Mas a plantinha está se desenvolvendo. Quando eu coloquei aqui, eu comecei a observar a textura, né, da folha, toda a sua composição, porque no menor sinal que mostrasse que a planta não estava gostando daqui, não estava conseguindo se manter e se desenvolver aqui, eu iria tirar imediatamente deste ambiente, tá? Mas ela se adaptou e está se desenvolvendo, mas está me mostrando que precisa de um espaço maior e isto eu tenho que resolver o quanto antes para a plantinha poder se desenvolver bem. Agora, trazendo esta reflexão para nós, o que nós podemos tirar de reflexão em relação a nós diante desta composição aqui que nós colocamos para vocês? Tem a ver com o nosso autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos, quem nós somos de fato, quando nós nos entendemos, nós começamos a nos colocar em situações na vida que vai fazer, assim, propícias ao nosso autodesenvolvimento, porque nós temos este autoconhecimento, então nós sabemos o que nós precisamos, nós sabemos o que nós necessitamos, nós sabemos, temos consciências da nossa fragilidade, da nossa resistência, e a partir daí nós nos direcionamos para nos colocarmos numa situação que vai favorecer o nosso desenvolvimento, nosso crescimento diante de uma situação da vida, seja ela pessoal, seja ela, né, no trabalho, nos estudos, enfim, porque a gente sabe se colocar diante da vida por termos um autoconhecimento, mas não é só apenas nos conhecermos, é também nos observarmos, nos percebermos diante de sinais e mudanças que podemos ter diante das situações da vida que indicam que, se eu não prestar atenção naquilo e não fizer algo para modificar, eu posso vir a ter algo mais em prejuízo no futuro. Então, este autoconhecimento, esta autopercepção, esta autoobservação faz com que eu consiga me direcionar
de uma forma mais assertiva na minha vida e de uma forma que eu consiga ter o meu crescimento pessoal diante de todas as situações, seja ela nos relacionamentos pessoais, relacionamentos de trabalho, né? Enfim, em todos os setores da nossa vida, nós conseguimos nos direcionar de uma forma muito mais equilibrada e saudável quando nós conseguimos nos conhecer para nos colocarmos no local que vamos crescer, se desenvolver, mas principalmente nós vamos perceber pequenas mudanças que podem acontecer, seja mental, emocional, sentimental, que possam acarretar futuramente algo em prejuízo a nós. E diante desta percepção, desses movimentos que possam vir a acontecer, a gente já faz um movimento para equilibrá-los novamente. Então, o autoconhecimento, ele traz esta informação para nós, para a gente manter toda a nossa vida saudável, equilibrada, plena em desenvolvimento e trazer uma satisfação, como essas plantinhas. Quando a gente fornece a elas o que elas precisam, elas nos dão uma beleza que nos traz uma satisfação. Quando nós nos conhecemos, quando nós nos direcionamos, nos colocando de forma assertiva nas situações, é quando nós começamos a ter satisfação diante de nós mesmos. E podermos oferecer a nós esta oportunidade de ter uma vida mais satisfatória. Mas tudo começa como as plantinhas, a gente precisa primeiro conhecê-las, do que elas precisam, das situações que elas são frágeis, das situações que ela tem resistência, justamente para poder manejar tudo isso e manifestar uma plenitude de equilíbrio e de beleza. Esta é a nossa reflexão de hoje diante dessas plantinhas maravilhosas aqui, cada uma com a sua característica. E fico por aqui hoje. Meu beijo, meu abraço e até um próximo vídeo.